Então vamos para a seguinte pergunta, que é do Dark Knight. Por que o Battlefield foi escolhido como o jogo, o tema do canal? Bom, Dark, a gente jogava antes do BF um jogo chamado SWAT 4. E depois que o SWAT 4 deixou de existir, deixou de ter servidor, a gente passou para um outro jogo. E o jogo que, coincidentemente, da galera do clã, que mais reuniu a galera do clã, foi o BF. Foi no final do BF3 que a gente começou a fazer por brincadeira. E quando surgiu o BF4, com a questão do modo espectador, para ter condições de a gente estar fazendo, dá pra fazer bacana, tem condições de fazer como se fosse uma câmera, né? O modo espectador que não tinha no BF3, né? Que não deu essa oportunidade de criar pro canal. Acho que foi assim que surgiu, né? Acho que foi por isso, um dos motivos que o jogo deu suporte da gente estar fazendo algo e linkado pro que a gente tinha mais ou menos ideia de criar no canal. A próxima pergunta, então, é do Juan Gamer, e ele diz o seguinte: é difícil juntar muitas pessoas em um só lugar para gravar, tipo a série dos comerciais? Bom, cara, ao mesmo tempo que é difícil, ao mesmo tempo não é difícil. Tudo é questão de tempo, né? Então, assim, quando dá tempo de a gente se programar e avisa o pessoal do clã e fala assim, galera, vai ter tal dia, tal hora, vou precisar de tantos membros para estar fazendo uma gravação. Aí a galera, quem pode, ajuda, quem não pode, fala, não vou poder nessa não, mas na próxima eu tô aí, né, a galera do clã. Difícil é quando não tem tempo, tipo assim, eu tô com pouco tempo pra gravar e, tipo assim, eu só tenho hoje e em cima da hora eu tenho que falar assim pra galera, preciso de tantas pessoas agora pra fazer. Então, assim, é meio complicado às vezes nessa questão de logística de tempo, né. No início era muito mais fácil, porque tinha muito mais gente jogando o BF e era mais fácil de você chegar e juntar. A gente tinha um servidor com mais cabeças. Hoje nós estamos com um servidor apenas com 10 slots, então assim, por questão de custo, por questão do valor do dólar, que não tá baixo, e assim, às vezes complica, você tem que adaptar as ideias, criar as ideias de acordo com a quantidade de personagens menores, ou então você tem que demorar um pouco mais tempo na gravação, colocando às vezes todo mundo para um lado, para dar ideia de um volume, depois coloca todo mundo pro outro time, para dar ideia de mais volume, na edição você monta tudo como se desse ideia de muita gente jogando. E a próxima é do Arthur Melo, e ele pergunta: quem ou o que foi a inspiração para a criação dos personagens? Bom, Arthur, os personagens eles foram criados na medida que o canal foi crescendo, foi desenvolvendo. Alguns deles surgiram em gravações, às vezes com parceiros. Exemplo mesmo do Mudinho, uma vez a gente estava gravando com o Léo, com o Might, pro canal dele, a série Sim Senhor, e o Viet tava sem microfone, ele tava com o headset quebrado, e na hora a gente jogando, a gente inventou que era o Mudinho e acabou criando o personagem, né? Então foi uma coisa assim, que surgiu de acordo com jogando mesmo. Os outros personagens era justamente para ter opções de o canal diversificar. Exemplo do Mestre Fuda, que era para ser o que fosse um super jogador que desse dicas, que mantivesse respeito, né? Aí por isso a ideia do mestre. A ideia do Zé Fields foi a ideia de que a maioria dos plays, né, que acontece, né? Muita gente tem muito azar no jogo jogando. Então, eu sou um deles também. Acontece muita coisa comigo, até porque minha internet não é das melhores, então assim, por isso que até um desses quadros que foi criado agora, o último, Yabadabadu, são dessas coisas assim, essas coisas inusitadas que acontecem no jogo. E o Zé Fields foi criado justamente sobre essa questão de azar, de ele sempre se dar mal. O terrorista foi justamente para ter essa ideia de humor, de estar explodindo as coisas, né? De ter essa brincadeira, né? Do jogo. Tem outros personagens que a gente criou também, às vezes são personagens coadjuvantes. Na medida que o canal foi crescendo, eles foram criados dessa forma, entendeu? A gente não parou e pensou, vou fazer personagem A, B, C, ou D ou E, não. A gente foi criando de acordo com cada situação e crescimento do canal. O Wagner Eduardo pergunta: há algum gasto, além do tempo de vocês para fazer os vídeos mais editados? Bom, Wagner, na parte de edição não tem custo nenhum, não. Eu edito os vídeos, né, na medida do tempo que eu tenho. E o custo que a gente tem, na realidade, é quando precisa de fazer vozes diferenciadas, com o tipo de locução, a respeito dos comerciais Battlefields. Ou quando a gente precisa de ter uma variedade de vozes para quando tá fazendo o Melofields Brasil, ou até com músicos, quando precisava gravar. A gente sempre produzia essas músicas, tá? A gente não pega instrumental pronto na internet, até por questão de direitos autorais, para não levar nenhum tipo de flag, enfim. Então, às vezes, você precisa de pagar um cachê de música para colocar uma voz ou determinado instrumento que precisa de ser colocado naquela música. Então, assim, é por isso que a gente até não tá trazendo direto o Melofields, por causa disso, porque ele envolve um tempo muito grande de produção e um certo custo pra gente também, né? Além de ter, apesar de que a produtora lá onde eu trabalho ajuda bastante, mas é chato você ficar, às vezes, pedindo, né? Então, existe esse custo. Então, a gente faz de acordo com o que pode ser feito. E a próxima é do Francis Mayung. É possível os inscritos participarem de alguma
forma dos vídeos, criando sugestões ou alguma coisa do tipo? Bom, Franz, é possível sim. Como já aconteceu anteriormente, alguns inscritos já mandaram pra gente ideias de pré-roteiro, ou às vezes ideias de letras pro Melofields, né? Bom, se você tiver alguma ideia e a gente tiver condições de estar executando isso, a ideia for bacana e tiver a ver com o propósito do canal, né? Que é de trazer um humor sem ser voltado pra nada pesado, humor limpo, humor engraçado, limpo, sem envolver palavrões, sem envolver... Enfim, mantendo a ética dos bons costumes, vamos dizer assim. Que eu acho que esse humor limpo, ele é muito mais criativo, ele é muito mais bacana de se você escutar do que você já vir pra um humor pesado, humor já escrachado no sentido de sacanagem, enfim. Mas assim, o perfil que a gente acha que é bacana pro canal é justamente esse. É um humor que seja limpo, um humor que você use a criatividade pra interpretar, né? Tipo, o vá se lascar, né? Vá a se lascar, né? E quando junta tudo, vá se lascar. Então dá a ideia de brincadeira e ao mesmo tempo de um pouquinho de sacanagem, de humor, nesse sentido. Então assim, esse é o propósito do canal, né? De ele ser um humor limpo. E se você tiver alguma ideia, ou quem tiver alguma ideia, tiver assistindo aí, quiser, manda um e-mail pra gente, battlefields@gmail.com, que se for possível a gente vai estar produzindo e também, obviamente, colocando os créditos, no caso de quem teve ideia, né, do roteiro ou da letra, né, seja lá do que for, pra gente tentar produzir. E a próxima pergunta é do Alex Reis. Podem surgir mais personagens? Bom, Alex, poder pode. Eu já tive algumas ideias de fazer novos personagens, mas novos personagens tipo, que eu posso dar um spoiler aqui, do índio, né, com a questão do arco e flecha, né, de fazer tipo algo brincando, um índio sempre falando, mim tribo belo, você tribo full. Também pensamos em fazer o Battle Rangers, né, que é aquele Go Battle Rangers, com brincadeira, cada um com a cor, já tá fazendo também. Esse já é um pouco mais complicado por questões de limitações do jogo, mas enfim, ideias tem. Aos pouquinhos a gente vai tentando colocar em prática aí. E a seguinte pergunta é do Sky Gamer. Quantas pessoas são para criar os vídeos do canal? Bom, Sky, essa pergunta é boa. Basicamente hoje é uma equipe, né? Eu digo porque é uma equipe. Quando a gente surgiu o canal, cada um ficou responsável por um setor. Eu fiquei responsável pelo setor de criação, produção e edição, no caso. O Viet ficou responsável sobre a questão de novidades, pesquisa do jogo. O Michel por questão de logística, de organização. Mas assim, o Michel, o Viet, o Lucky, o Fofogori, o Furry, cada um que entrou, que veio pro grupo Battlefields, cada um teve questão de dar prioridade, na realidade, questões pessoais, trabalho, faculdade. Então assim, basicamente eu que segurei a onda do canal durante bastante tempo, né? Criando, produzindo, editando. Eu não falo isso por questão de querer vangloriar ou ser melhor do que ninguém, não. A ajuda dos caras sempre foi fundamental pra estar passando informação, porque eu nunca tive, às vezes, tempo de estar procurando saber as novidades ou de estar correndo atrás dessas informações. Mas assim, quando eu falo a questão de ser um grupo, é justamente disso. É porque não dá pra fazer um canal sozinho. É a mesma coisa de que um jogador tentar ganhar uma partida sozinho contra o time adversário. Não dá. Por mais que ele seja um excelente jogador, ele precisa de outros players pra estar ajudando. E por isso que quando eu falo assim, a questão da família Battlefields é justamente essa. É o envolvimento de todo mundo, a interatividade que tem com todo mundo, as ideias que às vezes surgem, a colaboração dos membros do clã Headshot, ajudando na gravação, ou às vezes falando, tem novidade disso, tem novidade daquilo. Basicamente isso. Então, hoje é uma equipe. Apesar de desde o início sempre eu ficar responsável por grande parte de produção e execução do canal, de criação, de edição e produção. Mas eu digo assim, a questão de equipe é justamente isso, porque o Lucky, o Viet, o Fofão, o Furry, né, tá todo mundo hoje tendo que dar prioridade a questões pessoais, e eu respeito e compreendo isso, né? Então eu que tô tentando manter o canal e botar ele pra frente, e com a ajuda de vocês aí, bora ver se a gente continua a fazer com que ele cresça cada vez mais. Então vamos para a próxima pergunta, que é do Gabriel Costa. Como surgiu a família Battlefieldiana? Bom, Gabriel, eu digo família Battlefieldiana surgiu muito com a aceitação de todo mundo, a aceitação dos membros de estarem participando da Platoon. Hoje a gente tem todas as Platoons do Battlefield estão lotadas com diversos pedidos, a questão da page do Battlefield também, a interatividade, o apoio, os comentários, os likes, a participação de vocês, a família que eu digo nisso. Eu acho que o canal não adianta só eu estar produzindo um vídeo, para estar produzindo conteúdo, se não tem a participação de vocês, se não tem as críticas, se não tem as sugestões, pra gente poder manter o canal e inovar e criar cada vez coisas mais novas, bacanas, de serem assistidas, de serem produzidas. Então assim, quando eu falo família é justamente isso, é pra ter uma interatividade, fortalecer cada vez mais o canal. E a seguinte pergunta é do Kira Games. Vocês já pensaram em trazer outros jogos no canal
mesmo o canal sendo focado em BF? Sim, isso já foi até um assunto que a gente já pensou e discutiu aqui entre a gente, até porque nem todo mundo hoje tá jogando só o BF, tem novos jogos, tem outros tipos de jogos também, todo mundo me cobra isso, rapaz, abre o canal, bota outro jogo, bota outra coisa, bota GTA, bota Ark, bota Dota, bota, enfim, todos diversos jogos que existem pela aí. Eu não tenho tempo de estar jogando tantos jogos assim, de estar produzindo tanta coisa assim. E o canal foi focado para BF. É uma possibilidade futuramente dele abrir para outros jogos? Quem sabe, né? Isso aí acho que o tempo é que vai dizer, né? Vamos ver se a DICE também colabora aí de vir um BF que tem interatividade, que tem aceitação com todo mundo, né? Que volte a crescer. E isso é um dos motivos que a gente também tá querendo fortalecer o competitivo, de tá querendo fortalecer outras opções de jogo, de dicas, para ter uma interatividade com todos os jogadores, né? Como eu te falei anteriormente, somos 35k de um jogo só. Então, assim, se a gente abrir, poder crescer, é uma possibilidade muito grande de crescimento, sim. Mas é aquela questão, precisa de ter uma logística bacana, né? De interatividade de jogos, de humor, de coisas legais de serem produzidas, né? Que hoje, pra mim, eu não tenho condições de estar produzindo algo a mais do que eu tenho feito pro canal, né? Mas aí, se tiver participação, interatividade, opções, se vocês acharem, daí, aproveita e a gente faz uma enquete aí, deixa nos comentários se acha que a gente deveria abrir para outros jogos, de manter o foco, obviamente, no BF ou para outros jogos de FPS, enfim. Eu acho que o canal tem que ter a interatividade de vocês também, para ele poder sobreviver e crescer cada vez mais. E a penúltima pergunta é do Marcos Rigonati. Gente, vocês pretendem voltar com o Melo Fields Brasil? Sim, Marcos, a gente pretende sim. Estamos reformulando o canal de novo e a gente pretende vir com o Melo Fields. Já temos ideias de novos quadros também. A exemplo que a gente vamos estar colocando a questão do jornal voltado para o Battlefield. Então, assim, eu vou ter tempo e de respirar e de criar novos quadros e de produzir o Melo Fields, de produzir outros quadros que a gente tem ideia para estar trazendo um canal cada vez mais inovador, mais interativo, com a participação de vocês e com a aceitação e com o envolvimento de todo mundo, né? E finalmente vamos para a 20ª pergunta e ela é do Skies. Como foi no início para conseguir toda a produção que vocês têm hoje? Cara, no início, por incrível que pareça, era até mais fácil por questão de o jogo ser novo. Foi quando foi lançado o BF4 ser um jogo novo, tinha muitas opções de abrir, empolgação de muita gente querer participar. O BF era o jogo da vez, então assim, isso ajudava muito, né? A procura de pessoas para estar assistindo, para querer saber de novidades, easter eggs, expansões, assuntos do BF em geral. Então assim, era mais fácil de você produzir a questão do BF, né? Bom, pessoal, então eu acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado desse especial com as 20 perguntas respondidas pelo Fuleiro. Em breve vão ter mais novidades, mais participações especiais. E eu vi que também tinha algumas perguntas em relação à camisa. E eu também tô muito ansiosa com essa camisa. Com certeza vou comprar a minha lá no L4 Play Store. E eu imagino que essa camisa vai ser muito legal pros fãs do Battlefield e pro BF em geral também, né? E se você tá precisando de algum acessório, já sabe, é lá no supercomputadores.com.br. Dá uma olhada lá, falam pra eles que vocês vieram lá por causa do Battlefield, que os caras fazem um preço bacana pra vocês. Mas fora isso, um beijo pra todos e obrigado, Fuleiro, mais uma vez por esse convite especial, principalmente por estar fazendo o 35k do canal. Eu fico muito feliz com isso e obrigada. Então é isso, pessoal, nos vemos, até mais. Bom, galera, então é isso, mais uma vez, muito obrigado pela colaboração de vocês, pela paciência, por cada um de vocês que deu like, que compartilhou, que divulgou o canal, que fez críticas construtivas, dizendo pra gente, não tá bacana isso, muda isso, melhora aquilo, né? E a gente, na medida do possível, vai fazendo um canal, tentando fazer um canal cada vez melhor, mantendo ele. E muito obrigado mesmo por você que acompanha a gente, que divulga, né? Que nos incentiva, que é assim que a gente tem força, mantém cada vez mais a nossa proposta. E a você que tá passando por aquela fase ruim, aquela fase chata, complicada, disso não, tenha força, tamo aqui junto e dê risada com as besteiras que a gente faz aí, que a gente cria, que a gente produz, com o intuito é de se divertir. A gente já tem tanto problema no dia a dia, tanto problema no trabalho, na faculdade, na escola, enfim, na família, e espero que a gente consiga
alegrar um pouco a vida de vocês. Bom, à medida que eu tiver um tempinho, eu vou respondendo cada um de vocês que deixou comentário no vídeo anterior e nesse também, sobre a questão de dúvidas ou sobre a questão das perguntas. Percebi que tem muitas perguntas voltadas também sobre a questão por que a gente não abre servidor no console, ou porque não tem jogo no console Xbox, ou no PS3, ou no PS4, enfim. Então a questão é essa, eu não tenho como jogar em todas as plataformas, a gente não tem como montar servidores em todas as plataformas, né? Infelizmente não dá. Gostaria muito que pudesse fazer isso e ter interatividade com todo mundo. E enfim, vem muita coisa bacana pela frente aí, vamos tocando o barco. E valeu aí mais uma vez e vamos nessa. Um abraço.